Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, aula 21.1, a nossa penúltima aula de conteúdo, né? Então, nós vamos fazer a aula 21, depois a 22 e nós vamos encerrar o componente curricular de Sociologia aqui por este ano, né? Com vocês no primeiro ano, né? A gente vai se encontrar no ano que vem, se Deus permitir, tá certo? Então, anota aí, a gente está na aula 21, vamos fazer a 22 e mais duas aulas, uma de revisão, né, da unidade 2, uma de revisão de recuperação para quem ficou de recuperação, tá certo? Então, qualquer dúvida, tá? Qualquer questionamento sobre a extra classe, eu vi que tem alguns professores que estão perguntando o que é para fazer. A gente coloca, várias opções no plano pedagógico. O plano pedagógico, ele vai nortear. Então, tudo que precisa ser trabalhado dentro daqui do nosso componente curricular, ele está no plano pedagógico, ele está no cronograma de sequência. Então, no plano está lá a extra classe e tem as opções que vocês poderão escolher ali para fazer a extra classe, ali dos conteúdos. Então, não é aquilo tudo não, tá, gente? Acalma o coração. Então, a gente dá várias opções para que vocês escolham algo que vocês se sintam aí mais à vontade para ser trabalhado, né? O objetivo é o trabalho em si, o trabalho ser feito, então não é tudo aquilo, né? Não tem condições de ser tudo aquilo, é só um daqueles conteúdos que a gente colocou lá que vocês poderão escolher de acordo com a relação que existe lá, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês podem aí entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para isso, tá bom? Me chamem no privado, professora, Sociologia, Daniele, né? Me chamem no privado e aí a gente conversa, a gente tira as dúvidas, esclarece, tá bom? Muito bem, então vamos para a aula 21, a aula de conteúdo. Vamos lá, a primeira parte, na verdade, a parte 2 dessa aula, que a gente já iniciou na 20, que é a identidade e cultura. Então, nós vamos falar sobre cultura material e imaterial, vamos falar de patrimônio cultural. Então, esses são os dois tópicos da nossa aula de hoje, tá? E nós temos como habilidade reconhecer e potencializar as possibilidades de acesso ao patrimônio cultural, né? Então, aqui a gente traz para vocês, primeiro, né, o que é essa cultura, o que é cultura material e imaterial. A gente trouxe duas imagens que poderão colaborar nesse primeiro contato com esse conceito, que é de cultura material e de cultura imaterial. Aqui nós temos a pirâmide do Egito, né, as pirâmides do Egito, que é considerado um patrimônio material. Por que material, gente? Porque a gente pode tocar, né, algo que a gente pode ali tocar, né, que existe, que nós podemos tocar. Agora, a cultura imaterial está representada aqui por essa dança, ou por esse rito aqui desse povo, tá? Então, os povos andinos. Então, a cultura imaterial pode ser considerada aí as danças, né, do povo. A gente vai falar mais para frente, é só para dizer o que essas imagens estão representando, o que cada imagem está representando. Aqui está representando a cultura material, algo que você pode tocar, e aqui a dança, que é a cultura imaterial. Então, a cultura, de um modo geral, ela é responsável, né, gente, para quê? Ela faz parte desse construto humano. O homem cria esses elementos culturais, né? A gente já trabalhou esses conceitos de cultura, existem muitos conceitos, não é verdade? A gente também trabalhou que a cultura, o tempo inteiro ela está em movimento, ela acompanha esse movimento da sociedade, o tempo inteiro ela está em movimento, porque ela acompanha esse fluxo contínuo da sociedade. A sociedade se movimenta, a cultura também, né? A gente trabalhou também que existe uma diferença de culturas dentro das classes sociais, que as classes sociais elas estão postas dentro da sociedade e existe também essa diferença, essa divisão das classes sociais também para dentro da cultura, não foi? Quando a gente falou de cultura erudita, cultura popular, não é verdade?
Então, cada povo, né, cada grupo social, ele cria aí a sua cultura, esses elementos que vão formar aí, que são representados por símbolos, por danças, por ritos, pela religião, pelas imagens que tem a ver com cultura material, né? Tudo isso, gente, é cultura, né? E hoje vocês vão essencialmente conhecer o que é cultura material e o que é cultura imaterial. Mas isso tudo é importante para formar o quê? Para formar esse indivíduo, esses sujeitos que somos nós. Nós somos compostos por cultura, tanto a material quanto a imaterial. Então, se cada um aí for relembrar a sua infância, como está sendo a sua adolescência, a nossa vida social, ela é composta muito fortemente pela cultura da qual a gente pertence, né? E elas vêm acompanhadas aí de cultura material, dos símbolos que eu posso tocar, e da imaterial, daquilo que eu não posso tocar, mas daquilo que eu reproduzo, que eu aprendi com o meu grupo social, que eu aprendi com a minha comunidade, que eu aprendi com a minha sociedade, tá certo? Então vamos ao quadro? Olha só, vamos ao quadro para a gente ver mais um pouquinho do conceito, né? Então, o homem, ele é produto de tudo isso, né, gente? A gente já falou sobre isso, isso é importante. O homem, ele é produto de tudo isso, né? A cultura, ela pode ser representada tanto pela material, como aqui, ó, no Museu de Louvre, né, lá da França, e quanto aqui uma dança contemporânea, né, ou cultura imaterial. Então, essas duas imagens também representam aqui a cultura material e aqui a cultura imaterial. Material porque tá ali, né? O que eu posso tocar é aquilo que eu posso, né, pegar ferramentas, museus, todos aqueles imagens, né? São tudo que eu posso tocar aí, algo tangível. E imaterial é algo que eu não posso tocar, né? Tem a ver com os ritos, com as cerimônias, né? Enfim, vou explicar mais detalhado aqui para vocês. Então, olha só, a cultura material é o quê? É formada pelo conjunto de bens culturais. Então, são todos os bens da cultura de uma sociedade, que são tangíveis. São tangíveis. Aquilo que eu posso tocar, né? É tangível, algo que eu sinto, algo que eu sinto com as minhas mãos, eu posso tocar aqui, entendeu? Então, como aí as ferramentas é um bem cultural, as construções, ali o museu, deu o exemplo do museu para vocês, dei o exemplo das pirâmides do Egito, não é uma construção secular ali, né? Os alimentos também é uma cultura material e os utensílios também é uma cultura material, pertence aí ao conjunto de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis, algo que eu posso tocar. Então anota aí que isso é importante, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo. Aqui um exemplo de cultura material, né? Aqui trouxemos dois exemplos aqui para vocês. Aqui o artesão, né, fazendo trabalho manual, enfim. Aqui é uma construção ali da China, né? Então, isso representa a cultura material de um povo. Vocês perceberam, gente? O quanto que nós somos cheios de cultura material e às vezes a gente não percebe, não percebe o quanto que nós somos rodeados de símbolos, tanto materiais aqui, construções, elementos aqui culturais como jarros, os utensílios, e a gente não percebe. Mas a gente está rodeado, né? A cultura indígena também eles fazem muito utensílios, a coisa mais rica do mundo, né? Com detalhes, expressando o que se vê, né? A cultura é aquilo que você vive, a cultura é aquilo que faz parte do seu dia a dia, que é retratado para algo material ali, algo que é tangível, né? Que é produzido entre esses grupos, né? Então, nós somos rodeados, gente, rodeados de cultura material também. E agora nós vamos para a cultura imaterial, né?
que é composta por práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que dão vida às sociedades humanas, né? Então, a gente trouxe aqui os exemplos da dança, aqui uma expressão aqui desse povo. Então, são exemplos de cultura imaterial, porque a cultura imaterial é isso, né? São essas práticas, essas representações, uma forma de se expressar. É o conhecimento que é passado de grupo para grupo, de sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade. Vamos supor, um exemplo aqui. Tem conhecimento que só o povo ribeirinho, ele sabe, porque ele mora na beira do rio. Tem conhecimento que só alguém de uma etnia indígena é que sabe, porque ele faz parte daquele grupo social. E aquilo vai passando de geração em geração, né? Tem técnica de pintura, técnica de artesanato. Os povos, né, eles fizeram isso o tempo inteiro. Ali vocês vão ver aqui, a gente vai trazer a imagem de Machu Picchu. É uma cidade que foi construída pelos incas, né? Ninguém sabe como que eles mexeram naquelas pedras enormes, naquelas montanhas, como que eles fizeram aquilo, né? Nenhum povo depois deles conseguiram fazer o que eles fizeram, mas eles tinham técnicas. Eles tinham técnicas que só eles tinham domínio. Só eles, gente, só eles tinham domínio. Então, cada grupo tem um elemento aí da sua cultura, tanto material quanto imaterial. As danças, os ritos, a linguagem, as técnicas, os conhecimentos faz parte desse conjunto chamado cultura imaterial. E aí eu trouxe um exemplo, mais outro exemplo para vocês, que é um exemplo de cultura imaterial, que é a nossa capoeira, né? A capoeira, ela é considerada um patrimônio imaterial da cultura brasileira, porque ela é uma expressão, né? Ela é uma expressão aí criada dentro do nosso país, assim, né, como as diferentes religiões. As religiões também compõem esse conjunto chamado cultura imaterial, tá, gente? Então, não esqueçam, e isso é muito importante. Aí a capoeira faz parte, o carimbó, né? Faz parte dessa cultura imaterial, é uma expressão, é uma prática ali que foi criada pelo grupo social ali, aquele grupo que criou. E toda cultura, todo grupo social cria a sua cultura material e imaterial. Mas a gente também precisa lembrar dos efeitos que esse movimento que a sociedade faz perante as culturas, né? É por isso que existem muitos povos que são resistentes, né, gente? Eles são resistentes, por quê? Para que isso não se perca com o movimento da sociedade. As culturas, esse mundo globalizado, que a gente sabe os efeitos, nós já trabalhamos. O mundo globalizado, ele traz os efeitos para a cultura. A tendência é que as culturas se homogeneizem, que elas ficam uma cultura voltada para o mercado, voltada para o consumo. Cultura onde eu posso comprar, as culturas que eu posso comprar. E essas culturas que foram criadas pelos grupos, pelas comunidades, elas ficam ali meio que à margem, como esses grupos também ficam, né? Ficam marginalizadas, não tem uma política pública de valorização dessas culturas, né? Precisa valorizar mais para que as pessoas mais conheçam, para que o meu filho, o meu neto e toda a minha geração conheça essa cultura que é produto do nosso povo, que está se perdendo com o processo de globalização, com esse capitalismo intenso, onde tudo eu posso comprar, tratando a cultura como mercadoria. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Então, vocês estão entendendo? Todo povo, ele traz consigo aí essa riqueza aí, não importa qual, tá, gente? A gente, quando fala de cultura, não trabalha com hierarquias.
todo povo produz aí os seus bens materiais e os seus bens imateriais, que passa pela religião, que passa pela religiosidade. A gente sabe que o processo de colonização também foi aí um processo que tentou impor uma cultura sobre a outra. O que fizeram lá com o Peru, né? O que fizeram aqui com o Brasil? Né? Não teve o respeito com essas culturas que já estavam aqui, com o que nós tínhamos de produto de cada grupo social, de cada etnia que já estava aqui. Lá no Peru, eles derrubaram todas as arquiteturas construídas pelos incas e fizeram uma por cima ali, que foram os espanhóis. Aí o que aconteceu? Veio o terremoto, destruiu a maioria das arquiteturas ali dos espanhóis, que os espanhóis fizeram, e ficou as ruínas dos incas, né? O que tinha sobrado, o que os espanhóis deixaram. Então, olha só como aquele povo tinha esse conhecimento sobre essa arquitetura, sobre engenharia. Eles dominavam a engenharia. Então, os colonizadores também trouxeram essa imposição e também há um fluxo para a gente aí, para esse caminho que a sociedade faz, para esse movimento que a sociedade faz de desvalorização dessas culturas. E a gente precisa ter aí isso na nossa cabeça, do resgate da cultura, de se manter vivo, essa resistência, né, do que é nosso, do que faz parte da nossa identidade. Como eu já disse para vocês, a cultura ela forma aqui, as lentes da qual eu vou ver o mundo, a partir da minha lente que eu vou ver o mundo, a lente da cultura. E isso forma aqui nós, sujeitos. A cultura ela forma a gente como sujeito, ela forma a nossa identidade. Tanto a nossa autoidentidade, aquilo como eu me vejo, como a minha identidade social. Aquilo que a sociedade me vê, né? Como que a sociedade me vê e a minha autoidentidade, como eu me vejo. Então, a cultura, ela compõe esse conjunto que colabora para o indivíduo, como que ele se enxerga, como que ele se vê, né? Então, colabora para a construção da nossa identidade, né? E isso é muito importante. Agora, já que a gente fez esse panorama aí sobre a cultura material, a cultura imaterial, e também nós falamos sobre essas interferências sobre as culturas, né? Porque a sociedade está se movimentando e tem muitas influências sobre ela. Agora vocês vão ver aí uma externa, né? Uma sala de entrevista com o professor Chicão, professor de teatro aqui da universidade, e falando um pouquinho, né, sobre a cultura material e a cultura imaterial. Então pode rodar, vai ser muito bacana. Vamos lá assistir. Olá! Você aí, sabe o que é cultura? Sabe que existem vários tipos dela na sociedade? Não? Então quem vai te explicar um pouquinho sobre tudo isso é o professor de teatro Chicão Santos. Seja bem-vindo, professor. Opa, muito obrigado. Chicão, vamos começar esclarecendo o que é cultura e como que funciona? É uma coisa só? Existem vários tipos de cultura? Explica pra gente. Na verdade, a cultura é a ação do homem sobre a natureza, né? Então, tudo aquilo que o homem é capaz de inventar, de transformar, é procedimento cultural. Então, o homem tem essa capacidade, dada a sua racionalidade, de transformar as coisas, né? Então, tudo isso é cultura. E a gente vai encontrar isso no vestuário, no modo de fazer, no modo de inventar, no modo de criar, né? A gente vai ver isso nas linguagens artísticas também, na dança, no teatro, na cultura popular, enfim. A gente vai ver todos esses procedimentos culturais que o homem é capaz de fazer em todas as áreas. E o que é cultura erudita e cultura popular? Explica pra gente a diferença entre elas e algum exemplo que consiga mostrar bem essa diferença. Aí tem um parâmetro, né, para a gente medir realmente essa questão da erudição, da cultura que foi realizada num período clássico, ou uma cultura que depende de uma robustez para se realizar, e que a gente também classifica como cultura erudita, né? Aquela cultura que é realizada num período clássico. E aí nós vamos ver os grandes compositores da música, né? Vamos ver Beethoven, Bach, e todos esses que fizeram
desse período um período de muito estudo, de muita pesquisa, para chegar a esse produto final da cultura. Tanto no teatro também, com as obras épicas, você vê os grandes textos, né? Até chegando a Shakespeare, mas antes dele tinha muitos outros textos, Sófocles, Édipo, enfim. E a cultura popular não, a cultura popular é uma manifestação espontânea do povo, ela nasce com os jogos, com as brincadeiras, e ali se estabelece. Então a gente vai ver isso na brincadeira de pular fogo, na quadrilha, no boi-bumbá, na folia de rei, em todos os folguedos populares, né? Então nós vamos encontrar essa diferença muito grande. Uma sofisticada, precisa de uma elaboração, precisa de um estudo para se concretizar, e a outra na liberdade da expressão do povo e também das gerações que ali vão sucedendo. E a cultura material e a imaterial, qual que é a diferença entre elas? Aí a gente vai também conceituando a partir também do entendimento do que é o patrimônio material e imaterial. O patrimônio material é tudo aquilo que é edificado, né? Vamos dizer assim, uma igreja, um forte, um conjunto de habitacional, casas que foram construídas num período da história, que estão ali preservadas no centro da cidade. Então nós temos grandes exemplos, por exemplo, São Luís, no Maranhão, é uma cidade que tem um conjunto arquitetônico muito importante, né, com obras realmente. Aqui em Porto Velho também a gente tem essa possibilidade com alguns prédios, né, construídos num período neoclássico, e um período moderno também, a gente vai encontrar isso na arquitetura, e essas obras, elas formam esse patrimônio material. E o patrimônio imaterial, nós vamos encontrar nas crenças, tudo aquilo que está no imaginário do povo, aquilo que ele faz como um costume e que se transforma nesse lugar da imaterialidade, onde não pode ser tocado, né? Aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos um grande exemplo, que é a festa do Divino Espírito Santo, o teatro que se fazia aqui no Baixo Madeira, o teatro de adultos chamado, em que não tem um registro, não tem uma forma de você tocar nele, mas está no imaginário do povo. As nossas lendas, os mitos, então tudo isso forma o nosso grande patrimônio imaterial. Sensacional, muito obrigada. Eu é que agradeço. Para você, boa aula e bons estudos. Muito bem, agora nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre patrimônio cultural. Então vamos para o conceito de patrimônio. Muito bem. Então o professor Chicão falou aí, né, que o homem produz a cultura porque o tempo inteiro ele está transformando essa natureza, né? Então o que vem a ser aqui, gente? Patrimônio cultural. O que vem a ser patrimônio cultural? Então vamos lá. Considera-se patrimônio cultural o conjunto de toda a produção cultural de um povo. Então, patrimônio, vocês estão vendo? Como que é algo maior? Tem a ver com toda a produção cultural de um povo. Não apenas aí obras materiais, mas também as não materiais, como a música, a língua, a cultura, os costumes. Então, o patrimônio cultural é toda a produção do povo. Aí vai entrar o que é material e o que não é material. Aquilo que eu não posso tocar e aquilo que eu posso tocar. Então, faz parte do conjunto chamado patrimônio cultural ali de todo um povo, né? Então, a Unesco, o órgão da ONU, encarregado de promover a educação, a ciência e a cultura, atribui a obras culturais importantes o caráter de patrimônio cultural da humanidade. Então, a ONU, via, né, Unesco, trabalha aí, ele se encarrega de atribuir importância aí desse caráter patrimonial para a humanidade. Então, ela vai lá, através da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, é como se fosse um órgão ali, né, da ONU, que ele fala o seguinte: olha, a gente precisa dizer que aqui o Cristo Redentor, né, lá do Brasil, ele é um patrimônio cultural da humanidade. Ele não é só do Brasil, ele é também da humanidade, né?
é algo que a humanidade aí precisa aí respeitar, precisa conhecer, isso não pode ser mexido, né? Então, a Unesco, ela faz aí, ela é encarregada de promover essa atribuição das obras a nível mundial, tá, gente? A nível mundial. E aí eu trouxe para vocês um órgão que a maioria dos historiadores querem um dia trabalhar, né? Que é o IPHAN. O IPHAN, você já ouviu falar sobre o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que se chama IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que é o IPHAN, né? O IPHAN, ele é atualmente um órgão federal, vinculado ao Ministério da Cultura e foi criado por artistas e intelectuais ligados ao modernismo brasileiro. Em 13 de janeiro de 1937, pela Lei 378, no governo aí do Getúlio Vargas. Então, o IPHAN, esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele foi criado aí, ele é um órgão federal e foi criado por artistas e intelectuais ligados ao modernismo. Aqui nós temos uma sede do IPHAN, né? Que fica mais ou menos ali perto do centro da cidade, aqui em Porto Velho. E o IPHAN é um órgão que a maioria dos historiadores um dia sonhou em trabalhar, né? Então, qual é aí a função desse órgão chamado IPHAN, né? Qual é a função? Qual é? É fiscalizar, é proteger, é identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos e sítios e bens móveis aí do país. Então, esses são aí a função, né, desse órgão: fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios e bens móveis do nosso país, né? Então, os objetivos do Instituto, né, do Instituto aí do Patrimônio Histórico, IPHAN, é preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição ou a descaracterização de tais bens. Então, quando há uma revitalização no espaço, aqui a Estrada de Ferro Madeira Mamoré passou por essa revitalização, quem vai fazer esse papel de fiscalizar, né, é aí o IPHAN. Mas quando as pessoas, né, vão fazer a obra ali, revitalizar um certo espaço que já está aí com o tempo se deteriorando, então tem que ter todo um trabalho, gente, minucioso. Minucioso para quê? Para não tirar as características das quais eles foram criados, né? Então, por exemplo, ali o Real Forte Príncipe da Beira, né? Eu lembro que eu fui no Real Forte Príncipe quando eles estavam restaurando ali as ruínas do forte, né? Tem toda uma questão ali dos morcegos, enfim, que tem toda uma... Então tinha bastante gente ali trabalhando para restaurar, para aquilo ali ficar de pé de uma maneira, né? Na época que eu fui, eu não sei como é que tá agora. Acho que eu fui em 2009, 2010, já faz um tempinho bom. Então, tinha todo um trabalho minucioso ali, delicado, né? Sensível, para poder restaurar aquele lugar, porque aquilo, gente, faz parte do patrimônio cultural nosso, ele faz parte da nossa identidade, né? É a nossa identidade. O que existe aqui no estado de Rondônia, né? O pessoal que vem, principalmente os olhares externos, mas o que tem lá no... tem o Rio Madeira, eu tenho a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vocês sabiam que teve uma época que falou não sei quantas línguas aqui? Vocês sabiam que só tem 2 giradores de locomotiva no mundo e um deles está ali na Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Então, olha só a importância dos patrimônios que acabam constituindo, ou seja, formando a nossa identidade. E a gente precisa lutar para que eles fiquem de pé, para que essa história seja recontada várias vezes, não importa. As gerações estão crescendo, né? Porque a tendência é destruir tudo e passar por cima de tudo. Mas existem órgãos aí que precisam fazer essa fiscalização para a preservação dessa cultura material e cultura imaterial aí do nosso povo, né? Que são os patrimônios culturais. Vamos continuar falando aí do IPHAN.
Então, olha só. Então, o IPHAN, né, de acordo com Porta, aqui, eu citei esse autor, a missão desse órgão é promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Para quê? Para fortalecer as identidades. Olha só como é importante, gente. Fortalecer as identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, a memória, ela faz parte da nossa identidade. Um povo sem memória, gente, é um povo destruído identitariamente. É algo que tem que passar de geração para geração. É importante e esses órgãos precisam fazer aí o seu dever, né? Então, podemos afirmar que o IPHAN separa os bens em patrimônios materiais e imateriais, de acordo com as culturas também. Ele faz isso. Então, ele denomina os patrimônios materiais de acordo com a sua natureza, em um livro chamado Livros do Tombo, que são livros do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Eles ficam escritos nos espaços onde ocorrem algumas práticas e atividades como igreja, praças, mercados, feiras, bem como lugares e povos ainda sítios arqueológicos considerados um patrimônio. Tem um livro do tombo histórico, onde ficam escritas construções típicas culturais e históricas da preservação e restauração delas. Tem o livro do tombo das belas artes, é o tombo do registro das formas de expressão, incluindo a comunicação e as manifestações por meio da música, do teatro, da literatura, das artes plásticas. Tem o livro das artes aplicadas, que é o quê? Fica o registro que inclui as técnicas e o conhecimento das matérias-primas, né? Entre os quais podemos considerar aí técnicas de artesanato, de fabricação, né? Instrumentos e também de culinária. Então, existem, né, algo assim, que é um órgão que faz todo esse papel, né? Então, para esse órgão, que trata a cultura como um patrimônio a ser resguardado, né? Algo que não pode ser mexido, pois pertence à humanidade, precisa ser guardado, né? O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, nos seus variados níveis envolvendo o poder federal, estadual e municipal. Então, olha só a mobilização para se restaurar uma estrada de ferro Madeira Memoré. Não pode ser só um órgão federal, tem que ter uma articulação entre os órgãos federal, estadual e municipal. Então, a responsabilidade de resguardar e zelar os tombamentos federais é do IPHAN federal, né? Sendo o seu processo inicial solicitado por um pedido de abertura de processo, seja por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. Então, você aí, aluno, que sabe que tem algo na sua cidade que precisa ser resguardado, pode aí procurar o IPHAN, né? E pedir para que aquilo seja ali, que seja iniciado um processo para resguardar aquele patrimônio que é importante aí para a sua cidade, que ninguém conhece, às vezes a gente não conhece, né? Então, que é hábito ali daquele povo, que é uma construção daquele povo e que precisa aí ser resguardado. Então, o IPHAN ele tem esse objetivo aqui. Então, já no trato dos bens imateriais, para a preservação, zelo e cuidado das memórias, Porta considera tais bens de fundamental importância para a cultura brasileira. Tal preservação dá-se por meio de diversos meios. No entanto, no IPHAN ocorre uma inscrição nos seguintes livros de registro, que é o livro do registro dos saberes, inclui as técnicas e o conhecimento das matérias-primas, entre as quais podemos considerar técnicas de artesanato, de fabricação de instrumentos, de culinária, né? E livro de registro também das celebrações, né? Que tem a ver aí com os ritos e as festas. Que existem vários desses ritos e festas no Brasil. Aqui nós temos no Pará o Círio de Nazaré, nós temos o do Divino Espírito Santo aqui em Porto Velho, como o professor Chicão falou. E tem outros, né? Que essas celebrações, eles devem constar aí nesse livro de registros e saberes aí do IPHAN. Com o objetivo de quê, gente? De resguardar esse patrimônio nosso, né? Tem o livro de registro das formas de expressão, inclui a comunicação e as manifestações por meio da música, do teatro, da literatura, das artes plásticas. Tem o livro de registro dos lugares, onde ficam escritos os espaços onde ocorrem algumas práticas
e as atividades aí como igrejas, né, praças, mercados e feiras. Então vocês estão vendo como tudo esse órgão tenta, né? A gente sabe que é muito complexo tudo isso, depende de muitos órgãos se mobilizando, de muito entendimento, gente, sobre a cultura daquele povo, do que é uma memória, da importância disso para a nossa identidade. Por muito tempo eu ouvi que a gente aqui de Porto Velho não tinha identidade, né? Isso nos machuca, né? Como é que a gente vai por aí e o pessoal diz, o que tem lá? Né? Tem essas coisas, né? Então, isso tudo o IPHAN, ele tem esse objetivo, né, de resguardar, né? Vocês estão vendo como tem toda uma questão organizacional, né? Muito importante. E aqui eu trago o site para vocês. Eu fiz um print, né, do site do IPHAN, para se vocês tiverem curiosidades aí para conhecer mais um pouquinho sobre como funciona esse órgão, acessem lá, tá certo? Se vocês estiverem aí de bobeira, aí vão lá, né, olhem como que é aí, como que funciona mais um pouquinho desse órgão, tá bom? E agora, gente, a gente vai fazer uma grande viagem, né? Nós vamos viajar por vários patrimônios culturais da humanidade. Nós vamos começar com os globais até os regionais, chegando aqui em Porto Velho. Então, vamos para o quadro? Vamos conhecer um pouquinho de alguns patrimônios culturais da humanidade. Pois bem, eu começo aqui com as pirâmides, né? As pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, elas representam a história de um povo, tá, gente? Porque elas foram construídas aí há mais de 4.500 anos. Elas serviam para proteger o corpo dos faraós, né? Elas são consideradas, as pirâmides do Egito, aí um patrimônio da humanidade por seu valor artístico e histórico, tá certo? Aqui eu trago outro patrimônio da humanidade muito importante, que é a Acrópole de Atenas, né? Ela foi construída em 450 anos antes de Cristo e ela fica acima do nível do mar. Ela era usada como proteção dos invasores nas cidades inimigas. Ela é um símbolo da filosofia, vocês já viram aí na aula de filosofia, né? É um símbolo da filosofia, de todas aquelas discussões aí sobre a cidade, né? Sobre a democracia, o que veio a se tornar democracia, mas que não era tão democracia assim, né? Mas, enfim, ela é símbolo aí da filosofia e ela foi construída 450 anos antes de Cristo. Aqui nós temos o terceiro patrimônio, que é uma cidade de Petra. Ela fica na Jordânia e foi construída no século 6 a.C., no meio do Calcário, tá, gente? Esse movimento artístico e arqueológico do Oriente Médio passou por um terremoto e aí depois acharam suas ruínas. Ela foi recentemente palco aí daquele filme do Indiana Jones. Eu não sei qual é o nome do filme, mas eu assisti esse filme e eu vi lá, sim, a cidade de Petra, né? Um patrimônio cultural da humanidade. Esse patrimônio aqui, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, é o Taj Mahal. O Taj Mahal, ele é considerado aí uma das maiores provas de amor, porque ele é localizado na Índia e ele é um mausoléu que significa tumba grande. E por que ele é considerado uma das maiores provas de amor? Porque o rei, né, ele fez aí o rei mandou construir o Taj Mahal, ou seja, essa tumba grande, para sua esposa que morreu em decorrência de um parto, tá certo? Então, é uma tumba grande, né? Considerada as 7 maravilhas do mundo. Aqui é Machu Picchu, a capital antiga do Império Inca. Ela fica em Cusco e foi encontrada em 1911. E ela é considerada aí uma cidade secular. Aqui é o Mosteiro de Saint-Michel, é uma homenagem a São Miguel Arcanjo. Fica em uma ilha rochosa no litoral da Mancha, no território francês. Aqui é a Ilha de Páscoa, que fica na Polinésia, ela pertence ao Chile, essa ilha, e foi encontrada num domingo de Páscoa. Por isso que tem aí
esse nome, né? E ela é considerada misteriosa e fascinante. Aqui é o Templo de Rapim, museu ao ar livre na Índia. Aqui é um mosteiro budista, criado em 1692, fica no Butão, na Ásia, no Ninho do Tigre. É um santuário local. As pessoas do Butão, gente, elas são pessoas que dão muito valor, né, à vida espiritual. Então, o Butão é considerado o país da felicidade por isso, né? Aqui é o Cristo Redentor, considerada também a sétima maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo. Foi construída em 1850 como forma da igreja, né, agradar a princesa Isabel. Aqui são as cataratas do Iguaçu, patrimônio natural do mundo. Fica na tríplice Argentina, Uruguai e Brasil. Aqui é o Pelourinho, símbolo da escravidão no Brasil. Já falei para vocês o que significa Pelourinho, né? Que é ali os troncos, onde os negros eram ali punidos, enfim, né? Tem toda essa história que é um pouco triste, né? Mas representa essa memória que nós não podemos esquecer. É para isso também, gente, que serve um patrimônio, para memória, algo que a gente não deve repetir. Aqui é a cidade de Ouro Preto, é considerada uma cidade imperial, também é patrimônio histórico, fica em Minas, né? Aqui é o Real Forte Príncipe da Beira, fica na cidade de Costa Marques, né? À margem direita do rio Guaporé. Aqui é a nossa estrada de ferro Madeira Mamoré. E aqui as 3 caixas d'água. Essas são as nossas referências bibliográficas, né? Fique ligadinho que a aula continua. Até mais!